Graça e paz, meus irmãos. É grande a minha alegria em poder retornar a esta igreja e realmente digo isso com sinceridade, porque os irmãos são parceiros fiéis, têm caminhado conosco lá no Timor já há muitos anos. Ou seja, tudo aquilo que tem acontecido e que Deus tem realizado no Timor-Leste faz parte da vida de vocês. Vocês têm orado por isso, contribuído, apoiado as nossas vidas e atividades lá no Timor. E eu compartilho com os irmãos. Aquilo que tem acontecido não pertence a mim, não pertence a Ellen ou a Rebeca, mas também à Igreja de Cristo, que tem participado ativamente nesta obra missionária. Eu costumo dizer que só participa na obra missionária e junto conosco só estão aqueles a quem Deus chamou para essa tarefa. Não apenas aqueles que são chamados para partir da sua terra para um outro lugar, mas também aqueles que Deus tem chamado para participar com seus recursos, com o seu tempo, com a sua oração, com as suas possibilidades de contato conosco. Eu acredito que alguns dos irmãos têm nos acompanhado nas notícias e no que colocamos na internet, e muitos têm respondido e contactado a gente. E por isso tudo, nós sinceramente agradecemos aos irmãos. Eu espero que nós tenhamos a oportunidade de possivelmente voltar em família e, quem sabe, numa escola dominical nós poderemos falar com mais calma e os irmãos também poderão participar com perguntas e ativamente interagir com aquilo que tem acontecido no Timor. O reverendo Josemar já disse, desde 2013 nós estamos permanentemente trabalhando nesta pequena ilha que divide a metade do seu território com a Indonésia. O Timor fica no sudeste da Ásia, vizinho com a Indonésia, e logo abaixo do Timor está a Austrália. No mar de Timor, nós estamos ali, ilhados, literalmente, naquele pequeno território que consta de aproximadamente 1.200.000 timorenses e mais de 30 diferentes povos etnolinguísticos, ou seja, mais de 30 línguas diferentes. E esse tem sido o grande desafio que Deus tem colocado nos nossos corações e no qual nós temos concentrado o foco das nossas atividades e dos nossos esforços. Nós temos estudado essas línguas, nós temos documentado essas línguas e trabalhado na tradução da palavra de Deus para estas línguas. Para se ter uma ideia, o país inteiro até hoje não tem um Novo Testamento completo na língua nacional, na língua oficial, na língua em que é falada no parlamento, no governo e também nas suas escolas. Eles ainda não têm o Novo Testamento completo na forma impressa. Nós acabamos de traduzir João, o último livro, agora em abril. E se Deus quiser, nesses próximos meses estaremos fazendo uma revisão e preparando todo o Novo Testamento e Gênesis para imprimi-lo em 2019. E assim nós entregaremos o primeiro Novo Testamento. Ainda faltam mais de 30 que somos desafiados e desafiamos a igreja para que se envolvam ativamente e que Deus levante mais tradutores da palavra de Deus para estas regiões. Se Deus quiser, nós voltaremos numa outra oportunidade, mostraremos fotos e responderemos perguntas e teremos a satisfação de reportar aos irmãos tudo aquilo que Deus tem feito no Timor-Leste. Além da tradução, nós trabalhamos com a Igreja Evangélica Presbiteriana de Timor-Leste. Nós damos assistência a eles com pregações, ensino, visitação aos diferentes campos que eles têm avançado. É uma igreja autossustentável com os seus pastores timorenses e que nós temos o privilégio de nos envolver na participação e na vida desta igreja. E isso é um grande privilégio que nos é dado. Esta noite eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós leremos 10 versículos, uma história um tanto quanto conhecida de todos nós. Lucas, capítulo 19. Nós leremos esses 10 versículos. A narrativa desse texto é um tanto quanto simples. Nós trabalhamos com esse texto desde as crianças nas escolas dominical. A verdade é que, na superfície, nós podemos ver os eventos acontecendo.
mas na profundidade do texto há mais conteúdo do que realmente conseguimos abordar. Trata-se de 10 versículos tão densos e profundos que nós não conseguiremos, de forma alguma, a nos estender a tudo aquilo que Deus revela nestes 10 versículos a nós. E a palavra de Deus nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai Santo, mais uma vez em Tua presença, nós nos deparamos com a Tua palavra. Queremos reconhecer a nossa simplicidade e nossa limitação, ó Deus, em entendermos tudo aquilo que o Senhor revela a nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos do Teu Santo Espírito para que Ele possa iluminar as nossas mentes, falar aos nossos corações, para que possamos ouvir de forma clara, diante dos nossos olhos, aquilo que o Senhor tem para nós. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, quando nos arrogamos e pensamos que estamos ativamente fazendo a Tua obra. Dai-nos a consciência de que somos servos nas mãos do Senhor, que reina e governa sobre tudo e todos. Ó Deus, é no nome do nosso Senhor Jesus, o Filho do homem, que nós nos achegamos à Tua presença e clamamos pelo Teu auxílio. Não apenas isso, mas no nome dEle que nós oramos. Amém. A vida missionária, ela é um tanto quanto divertida. Na verdade, ela é repleta de impossíveis. Quando nós olhamos para trás e eu converso com a Ellen, eu falo: como foi possível que nós fizemos todas essas loucuras? Como foi possível que nós conseguimos atravessar mais esses obstáculos ou caminhar mais esses degraus? Na verdade, se pararmos para observar com calma, nós veremos que se trata de algo que realmente não é possível de ser feito. Não é possível nós comunicarmos a palavra de Deus de forma clara e precisa e que corações sejam transformados apenas pela nossa eloquência. É muito menos possível ainda, e isso tem sido discutido há séculos, traduzir a palavra de Deus de forma que uma outra língua, dentro de uma outra cultura, receba esta mensagem e tenha a compreensão do mesmo sentido que foi dado lá no início. Os 10 versículos que acabamos de ler, eles trazem paz aos nossos corações, porque nos ensinam que, de fato, a missão é impossível. E para entendermos esses 10 versículos, nós precisamos olhar o que está acontecendo ao redor deste evento. Geralmente, quando nós estamos trabalhando na tradução, a primeira coisa que nós fazemos é observar cada palavra, cada pequena palavra que faz presente no texto, ela está lá por um motivo. Ela tem que ter uma razão para se fazer presente naquela passagem. Além das palavras, nós olhamos as estruturas das sentenças, os versículos e tudo aquilo que acontece ao seu redor maior, o contexto geral, o que vem antes e o que vem depois. Para entendermos esses 10 primeiros versículos do capítulo 19, nós temos que olhar para o que aconteceu um
pouco antes, no capítulo 18, a partir do versículo 18, você encontra uma outra história um tanto quanto conhecida também de nós. Certo homem, de posição, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu a este homem: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E ele replicou: Tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Veja só o que estava acontecendo aqui. Este homem, de certa posição, ele se achegou ao Senhor Jesus e ironicamente disse: Bom mestre, que tenho eu que fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse: Por que me chamas bom? Conheces os mandamentos. Os mandamentos eu tenho cumprido todos. Eu sou um homem exemplar. Em minha vida não há falhas. Eu satisfaço a lei. O Senhor Jesus disse a ele então: falta uma coisa. Entrega toda a sua riqueza. Dê aos pobres. E siga-me. Largue tudo aquilo que ocupa o seu coração, que domina a sua vida. O ídolo que está sentado no trono do seu coração. Deixe isso para trás. E siga-me. Quando ele ouviu essas palavras, como ele se sentiu? Muito triste. E por que ele ficou muito triste? Porque ele era riquíssimo. Ok. Então pense agora naquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus. A multidão que sempre seguia Jesus. Às vezes por interesse do pão, às vezes por desejos de milagres, expulsão de demônios. Eles ouvindo e vendo aquela situação, eles disseram a Jesus: Se é assim, quem poderá entrar no reino dos céus? E Jesus, já sabendo o que se passava no coração deles, faz a famosa comparação no versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que estavam assentados aos pés de Jesus, observando, testemunhando os atos do Senhor Jesus e tudo aquilo que acontecia com ele, perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? E o Senhor Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O Senhor Jesus disse a eles: isso que vocês estão pensando é verdade. É impossível para vocês alguém abrir mão da sua riqueza e seguir os meus caminhos. O que vocês têm no coração e a forma como vocês entenderam o que acabou de acontecer é exatamente isso. Não vai dar. É impossível para os homens abandonar as suas riquezas e entrar no reino dos céus. Mas o que é impossível para vocês é perfeitamente possível para Deus. E eles ficaram preocupados com aquela situação e questionaram ao Senhor Jesus, dizendo: quem será então esse que entrará no reino dos céus? De forma didática, de forma que todo bom mestre tem para com os seus discípulos, ele quis mostrar a eles aquilo que nos seus corações era impossível. Jesus, que estava a caminho de Jerusalém, peregrinando para a cruz, ele desviou do seu caminho e entrou na cidade de Jericó. Quando ele atravessava a cidade de Jericó, havia um homem lá. Versículo 2 descreve muito bem quem era este homem. Eis que um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Maioral dos publicanos e rico. Há uma relação, um paralelo muito próximo aqui neste texto em que a palavra de Deus nos traz. Este homem rico, ele é descrito, em primeiro lugar, como uma pessoa de status, de poder,
que tinha uma presença dentro daquela comunidade e ele era riquíssimo, muito rico, mas não conseguiu largar a sua riqueza. E Zaqueu também era quem? O maioral dos publicanos. E aonde Zaqueu estava? Zaqueu estava em Jericó. Que cidade é essa? Jericó era como se fosse um dos centros de Israel que serviam ao Estado de Roma para a coleta dos impostos. Na verdade, o publicano, como Zaqueu é chamado aqui, é alguém que cobrava os impostos, um judeu que estava a serviço do povo romano para coletar impostos do povo judeu e entregar aos romanos. Roma, que subjugava a Palestina e aquele povo, obrigava os judeus a pagarem os seus tributos a ele. Então, o publicano era justamente aquele judeu considerado como um traidor da sua nação, porque ele roubava do seu povo para dar a Roma. Ele era considerado um ladrão, porque ele cobrava mais imposto do que era devido para dar a Roma o que eles solicitavam e ficar com o resto. Naquele contexto, na cidade de Jericó, uma das cidades mais belas naquele momento, próximo ao Rio Jordão, Jericó tem um sentido de perfume, uma cidade aromatizada em que os ricos passavam as suas colônias de férias naquele local. Os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram o traidor, o ladrão, ele era rejeitado e totalmente desprezado pela sua família e pelas suas atividades, ele era afastado do contexto religioso. Quando se tornava publicano, ele era impedido de entrar no templo para exercer as suas atividades religiosas. Ou seja, não havia como ser pior no status dentro daquela sociedade. Ele tinha poder. Ele tinha todo o respaldo do exército romano para oprimir ao povo judeu. E ele tinha riqueza. São as duas características que inicialmente nós encontramos em Zaqueu. E se seguirmos adiante, nós veremos que essa característica que é tão destacada, mas não tão relevante, é da sua pequena estatura. Mas faz parte do texto pela necessidade dele de, ao ser obstruído pela multidão, se adiantar e subir em uma árvore. E quando o Senhor Jesus vem se aproximando dele, e quando o Senhor Jesus entra naquela cidade, no versículo 5 diz que Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. E novamente aqui eu quero atentar, chamar a sua atenção para a importância de cada pequena palavra que nós encontramos nesse versículo. Há muitas pessoas que interpretam esse texto de forma superficial quando dizem que Zaqueu teve a iniciativa de ir ver Jesus. Na verdade, não. Não passa de uma curiosidade daquilo que estava acontecendo. Antes de Jesus entrar no portão da cidade, ele havia acabado de curar este homem cego, um mendigo, um homem pobre e cego que foi também afastado de Jesus, e ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus, atendendo a ele, curou a sua enfermidade. Então Zaqueu, possivelmente curioso, ele sobe aquela árvore, não porque ele buscava a Jesus, porque de fato quem estava buscando alguém aqui era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus desviou o seu caminho de Jerusalém para passar em Jericó, justamente para se encontrar com Zaqueu. No versículo 5, nós encontramos a primeira ação de Jesus. Pense naquela multidão, todas aquelas pessoas rodeando e exprimindo Jesus naquele contexto. E Jesus passando, então, naquela rua, ele olhou para cima. Só o fato de cruzar os olhos com Zaqueu já deve ter assustado aquele pequeno homem. E o Senhor Jesus disse: Zaqueu. Quem disse a Jesus que o nome deste homem era Zaqueu? Uma das nossas tarefas no processo de tradução é justamente buscarmos entender
como que o povo, as pessoas que originalmente se fizeram presente na emissão daquela mensagem, entendiam o texto. Como que aqueles que estavam lá entenderam ou percebiam aquela situação. É interessante o significado do nome de Zaqueu. Em muitos contextos, em muitas culturas, os nomes estão atrelados a um determinado sentido aplicado àquela pessoa. No Timor-Leste, por exemplo, uma mesma pessoa, ela pode ter 3, 4, 5 diferentes nomes que são aplicados para o seu contexto. E é tão interessante que o nome, no contexto de Timor-Leste, é diferente do nosso aqui. Nós recebemos um nome quando criança, temos um RG e ficamos com o mesmo nome, de maneira geral, né, para o resto das nossas vidas. E no Timor, não. O seu nome pode mudar, você pode ter uma alteração de nome, e isso não interfere na sua identidade, a relação com o outro. Eu, pessoalmente, tenho uma crise com o meu nome, porque em nenhuma outra cultura ou país o meu nome é pronunciado da forma que é feita no português brasileiro, até porque no português europeu eles também têm dificuldade de pronunciar o meu nome. Na verdade, o nome que eu mais gosto de receber é o que eu recebo na Indonésia. Eles me chamam de Isai. Isai, na verdade, é a transliteração do hebraico de Jessé, pai de Davi. Então lá eu sou o Isai. E no Timor eu tenho um outro nome, em outras regiões eles me chamam de outra forma. E Zaqueu, o Senhor Jesus, se referindo a este pequeno homem em cima da árvore, o chamou pelo nome e disse: Zaqueu. Não apenas o seu nome, mas também disse: desce depressa, desce agora. O motivo pelo qual eu estou passando pela cidade de Jericó e eu entrei aqui, estou caminhando nessa rua com todas essas pessoas me espremendo, é porque eu vim aqui para me encontrar com você. E isso está tão claro porque o texto diz: me convém ficar hoje em tua casa. Jesus não diz: será possível que eu tome um lanche na sua casa? Zaqueu, se você me permitir, eu gostaria de visitar a sua casa. Caso haja alguma disponibilidade, Zaqueu, eu quero ir lá te visitar. Não. Veja a sequência de imperativos que o Senhor Jesus está trazendo neste pequeno versículo. Desce daí, agora. Eu vim aqui, neste local, para me encontrar com você. É justamente você, este pequeno homem, maioral dos publicanos e muito rico, que eu entrei aqui para me encontrar. Hoje, estarei em tua casa. Nesta pequena sentença, nós vemos que o Senhor Jesus sabia quem, quando e aonde ele encontraria este homem. Aquilo, pense novamente, aquilo que estava na mente de todos aqueles que estavam ouvindo e vendo o Senhor Jesus, aqueles homens que pensaram versículos antes, de que era impossível uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Aqueles homens que estavam perdendo as suas esperanças e dizendo: não vai dar, não vai dar. Esta é uma tarefa impossível. O Senhor Jesus disse: de fato, para vocês é. Mas para mim, eu sei quem, eu sei quando e eu sei aonde eu irei buscar e salvar o perdido. Zaqueu então desceu depressa da árvore e o recebeu com alegria. Novamente, cada palavra tem a sua importância no texto. Alegria contrasta com o quê? Tristeza. Quem estava triste há poucos momentos atrás? O homem rico, cumpridor da lei, que pensava satisfazer as necessidades para entrar no reino dos céus. E o Senhor Jesus mostra que não foi a riqueza, não foi o poder, não foi o status, mas o encontrar-se com Cristo é que trouxe alegria a este que era considerado um dos maiores pecadores daquela cidade. Na verdade, logo no versículo 7, chama a atenção de todas essas pessoas que novamente reagem aos eventos que circundam Jesus.
Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Há um fato interessante aqui nesta palavra, esta reação da multidão. Né? A presença da multidão, ela é significativa em todos os evangelhos. E aqui, essa palavra, murmuravam, ela é chamada de um efeito onomatopaico. Ou seja, o sentido da palavra também está presente no som da palavra. Esse efeito, ele está presente no grego também. A palavra em grego tem esse sentido e esse som da ação daquela multidão. O murmurar significa resmungar, falar baixinho ou reclamar. Né? E no téton também nós conseguimos um equivalente. A palavra murmurar significa isso, que é como se as pessoas ficassem... E essa é a palavra em téton para murmurar, isso. E é exatamente isso que aquela multidão, aquele grupo de pessoas que testemunharam o encontro de Jesus com um homem rico e poderoso e que questionaram a Jesus sobre a possibilidade de ser salvo e entrar no reino dos céus, quando o Senhor Jesus se deparou com Zaqueu, ensinando, sendo mestre de forma didática e prática aquelas pessoas de que ele poderia realizar o que para nós é impossível, eles murmuraram. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Mais uma vez, vamos olhar com atenção cada palavra. Qual é a primeira palavra que as Escrituras mostram saindo da boca de Zaqueu? Senhor. Senhor. Até então, quem era Senhor? Zaqueu. Até então, quem era a autoridade maior que oprimia ao povo de Israel naquela cidade? Zaqueu. Até então, o texto destaca que Zaqueu era justamente o maioral dos publicanos. Ele era o Senhor. E ele sabia disso, que naquela comunidade ele imperava, ele reinava entre aquelas pessoas. E ao encontrar-se com o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele faz é reconhecer que já não mais ele era o Senhor, mas Cristo passou a ser Senhor. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É interessante, novamente, quando nós olhamos o que Zaqueu está fazendo aqui. Além de estar abrindo mão da sua riqueza e dizendo, já não mais sou dominado, já não mais pertenço às minhas riquezas, mas aquilo que eu tenho, eu dou aos pobres, e se roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Por que 4 vezes mais? Na verdade, quando olhamos em Levítico, a obrigação de Zaqueu era de restituir o que foi roubado mais 1/5. Mas em Êxodo nós encontramos que se você roubou num ato doloso e violento, se você usurpou de forma agressiva e maldosa alguém, você tem que restituir 4 vezes mais. Ou seja, o que Zaqueu está dizendo aqui é que ele está indo para o tudo ou nada. Ele está dizendo, mesmo que eu tenha cometido delitos pequenos, eu vou considerar os meus pecados como os mais graves possíveis, porque agora eu vejo que Cristo é o Senhor e quem eu sou. Porque agora eu vejo que o meu coração já não pertence mais às minhas riquezas, mas eu quero satisfazer ao meu mestre da melhor forma possível. E o Senhor Jesus, então, faz esta declaração, uma declaração que nos traz a esperança de que aquilo que fazemos não é pelas nossas forças, não é pelas nossas capacidades. Aquilo que fazemos é impossível para que nós concluamos com sucesso. Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A primeira palavra que se destaca é justamente salvação.
hoje houve salvação. Na verdade, o sentido aqui é, hoje a salvação está nesta casa. E é ambíguo o que o Senhor Jesus diz. No próprio Evangelho de Lucas, nós encontramos a referência de que Jesus, ele é a salvação. Ele pode estar se referindo a ele mesmo, que a salvação, como se fosse um substantivo, um nome, né? Algo. O Senhor Jesus, em si mesmo, sendo a salvação e se fazendo presente nesta casa. Ou a salvação significa no sentido de libertação daquilo que escraviza um coração. Aquilo que está sentado no trono do coração do homem e que o domina e o conduz para distanciamento da presença do Senhor Deus. A salvação é justamente a libertação dessa escravidão. O tornando filho de Abraão. É interessante porque Zaqueu, ele era um judeu, ele era circuncidado. Ele naturalmente era considerado um filho de Abraão. Por que então Jesus faz essa declaração? O que Jesus está trazendo aqui é que não mais pertence a um ato carnal de obras, de cumprimento da lei, a salvação, mas sim de Cristo, Ele mesmo, o Senhor, o Filho do homem, é quem tem poder para salvar e libertar o pecador. A palavra filho do homem, ela é especial no processo de tradução para a língua teto. Este é um projeto que já percorre mais de 20 anos, quase 20 anos. E apenas esta palavra levou-se 15 anos para encontrar o melhor termo. Não é perfeito, não é o ideal, mas é o melhor termo que temos hoje para expressar a palavra, o sentido, filho do homem. O Deus vivo, que se fez carne e habitou entre nós, e que possui a natureza humana, e que possui a natureza divina, e que veio e habitou entre nós. E ele veio para quê? Buscar e salvar o perdido. A palavra perdido aqui ela é muito enfática, no sentido de aquele que está podre, aquele que está destruído, aquele que não tem mais conserto ou restauração. É esse que o Filho do Homem veio buscar e salvar. Em especial o Evangelho de Lucas, ele é o que enfatiza com maior intensidade esta busca e salvação que o Filho do Homem faz. Se você olhar o capítulo 15, 3 capítulos anteriores ao que acabamos de ler, você encontrará o coração desta mensagem, onde nós temos uma sequência de 3 parábolas que o Senhor Jesus vem claramente nos ensinando de que Ele é o bom pastor que busca a ovelha perdida. E conta também a parábola da dracma perdida e do filho pródigo. Ou seja, Lucas está claramente enfatizando que aquilo que é considerado um caso perdido, aquilo que é considerado impossível de acontecer, é justamente isso que o Filho do Homem veio para fazer: buscar e salvar o perdido. Quando nós olhamos para estes 10 versículos, e muito mais que ainda pode ser explorados aqui, nós temos uma aplicação muito forte, especialmente para a questão missionária. A questão missionária, ela é desafiadora em diversos aspectos, mas em especial na sua relação de dependência ao Senhor da missão. A igreja não faz missões. A igreja participa da obra missionária que o Senhor Deus faz. A missão é de Deus. É Ele quem executa os seus planos. É Ele quem executa a redenção e restauração do perdido. Não é diferente o que acabamos de ver o Senhor Jesus fazendo aqui no que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando o homem, no capítulo 3, caiu em pecado, o que o Senhor Deus fez? Ele foi até o Jardim do Éden e ele buscou a Adão. E não o encontrando, ele disse: Adão, onde estás? A iniciativa partiu do Senhor. Foi Ele quem veio buscar a Adão quando este se afastou e se escondeu da presença do Senhor Deus.
E em todos os outros episódios no Antigo Testamento, nós vemos a iniciativa do Senhor Deus buscando a Noé para fazer uma aliança com ele, ou Adão o chamando da sua idolatria para ser o seu povo, e Davi sendo o rei instaurado por Deus. E mais do que isso, o Senhor, para buscar e salvar o perdido, ele veio ao mundo e habitou entre nós. E quando todos pensaram que isto era um ato impossível, e que de fato eles estão corretos com relação a isso, o Senhor Jesus mostrou que para Deus não há impossíveis. Para Deus é perfeitamente possível, porque está nas mãos dele a salvação. O manifestar da graça e da verdade pertence a Deus. Por mais que nós preguemos no Timor-Leste e nós nos deparemos com idolatrias animísticas de adoração a uma pedra, a uma árvore, a uma casca, a um rio, ou qualquer outra coisa que não faz o menor sentido para nós, por mais que nós ensinemos a palavra de Deus e eles continuem realizando rituais e práticas que se distanciam do nosso Senhor, por mais que nós sintamos que as nossas palavras são jogadas em vão, a missão pertence a Deus. E é Ele que tem alcançado o coração daquele que nós jamais imaginamos que será alcançado. E é Ele que tem trazido para junto de si aqueles que estão distantes e agarrados nos seus pecados e falsas crenças e idolatrias. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso nos traz algumas conclusões que nós podemos levar para casa. E eu acho que a mais clara nesse texto é: a salvação pertence a Deus. É o Senhor quem toma a iniciativa e vem até nós. E que pelo nome Ele nos chama para sentarmos e recebermos a salvação das suas mãos. Não depende dos meus esforços, não depende da minha capacidade, não depende do quanto eu me dedico, não depende das minhas obras, não depende de qualquer coisa que eu possa oferecer. Porque o Senhor é o Deus da salvação. E Ele a dá a quem Ele bem quiser. Mas o Senhor também usa as nossas vidas e Ele nos convida para fazermos parte da missão restauradora que Ele tem feito na terra. Não há segundo no tempo ou centímetro no espaço que não esteja debaixo dos planos de Deus e que Ele não esteja tomando cuidado e atento para cada evento. Porque tudo está debaixo dos seus pés e Ele diz: é meu, eu sou o rei sobre tudo e todos. Pode ser eleição, pode ser guerras, pode ser conflitos, pode ser intrigas pessoais dentro da minha casa, o Senhor ainda é rei. E a salvação pertence a Ele. Os casos que nós podemos até considerar casos perdidos, casos que não há solução, que não há como considerarmos que poderá ser alcançado pela graça de Deus. Esses o Senhor ainda diz: é impossível para vocês? Perfeitamente possível para mim. Quando nós olhamos, então, dentro da perspectiva da missão de Deus, o processo em que Ele tem aplicado de restauração, alcance, resgate daquele que está perdido, esse texto faz todo o sentido para nós e nós devemos nos perguntar: então, quem poderá entrar no reino dos céus? Quem poderá entrar no reino dos céus? E a resposta está clara: todos aqueles a quem o Senhor, pelo nome, se achegar e chamar à sua presença. Todos aqueles a quem o Senhor, o qual conhece a cada um de nós na nossa individualidade, se achegar a nós e disser: venha até mim. Porque eu vim a este mundo para buscar e salvar você que estava perdido. Você que estava distante de mim. Você que está afastado dos meus caminhos e que não tem o que fazer para se aproximar da presença de Deus, é a você que o Senhor está chamando para se aproximar da sua presença. A missão é do Senhor. A salvação é do Senhor.
quem Ele tem chamado para a salvação. Pertence também a Ele. É Ele quem tem escolhido aqueles que se achegam à sua presença. E a nós, continuemos firmes acreditando que a missão não pertence a nós. Não caiamos na cilada de inventarmos métodos e formas que trarão mais resultados. Não caiamos na cilada de acreditarmos que podemos desenvolver estratégias ou metodologias que apresentarão maior alcance ou resultados em números para a propagação do reino. Cumpramos a missão que o Senhor coloca nas nossas mãos com fidelidade, porque a missão pertence a Deus. A salvação pertence a Deus. E aqueles a quem Ele chama se achegam ao trono da graça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque além da salvação, o Senhor nos chama para participarmos da Tua missão. Obrigado porque quando estávamos perdidos, o Senhor veio até nós para nos buscar e nos salvar. O Senhor não se esqueceu das nossas vidas, mas a cada um de nós o Senhor chamou pelo nome. E no seu tempo e da sua forma, o Senhor nos trouxe para junto da Tua presença de graça, presença de misericórdia, presença de perfeito amor. Ó Pai, tenha misericórdia de nós quando os nossos corações se vangloriam ou engrandecem, achando que podemos fazer algo para cumprirmos a Tua missão. Dai-nos a humildade e o reconhecimento de que para nós é impossível, de que nós não podemos ou conseguiremos, mas que para o Senhor é perfeitamente possível. Obrigado a Deus pela lição que o Senhor Jesus nos ensina nestes 10 versículos. Transforma os nossos corações para que possamos crer que Ele, somente Ele, é capaz de salvar o perdido. No nome dEle, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.